Tudo se passa na cidade fictícia de Metro City, onde vive Ethan Thomas, um detetive do FBI que trabalha para a SO, uma unidade especial em crimes envolvendo assassinos em série. Ethan é conhecido por possuir um dom. Ele visualiza uma cena do crime e consegue decifrar informações importantes que levam ao criminoso, como o que o levou a fazer, como ele planejou, qual era a sua relação com a vítima e por aí vai. Sobre o passado de Ethan, temos o seguinte. Quando criança, ele estava num acampamento de verão quando recebeu a notícia de que seus pais haviam morrido num acidente. Ele passa por alguns lares adotivos e já na faculdade passou a se interessar por psicologia criminal, e é quando descobre o seu talento. Mais tarde, é contratado pela SO pelo diretor Ike Farrell, que estava impressionado com Ethan. No início do game, Ethan chega num prédio abandonado após receber uma chamada de cena do crime numa região decadente da cidade. Lá, outro detetive, Dickinson, o recebe e diz a Ethan que o assassinato parecia do estilo do Matchmaker. Uma tradução livre seria o fazedor de marcas. Um serial killer da cidade conhecido por colocar manequins na cena do crime próximo ao corpo da vítima. Geralmente mulheres jovens. No local, Ethan encontra alguns agentes, entre eles um homem de meia idade chamado Becker. O cadáver de uma mulher estava acorrentado e jogado ao chão. Ethan recebe uma chamada de Rosa Angel. Rosa, né? Uma analista forense da SO, Rosa é a principal aliada de Ethan durante o game, sempre auxiliando e dando assistência de seu laboratório. Eles percebem que vinha cheiro de cigarro do andar de cima e antes que pudessem verificar, a energia do prédio é cortada. Ethan é atacado por alguns viciados com quem troca tiros. O consumo de drogas e a criminalidade na cidade estava tão assustador que o comportamento violento dos viciados nem surpreendeu o Ethan. Ele encontra a força, mas assim que a ativa, é atacado por um homem, cai no chão e perde seu revólver. Ethan se recupera e vai atrás dele. Becker vê Ethan pela janela do outro lado do prédio e lhe joga um machado para que ele possa se defender. Algumas salas adiante, o mesmo homem surpreende Ethan novamente e o segura com uma mão enquanto aponta a arma para ele com a outra. Só de olhar já se pode notar algo de errado com a sua aparência. Era um homem forte, de cabelo liso, extremamente pálido com algo maligno no olhar, fora as olheiras de quem não devia dormir há uma semana. O estranho, enquanto segurava Ethan com uma força sobre-humana, diz a ele que ele não devia estragar tudo, pois ambos estavam no mesmo caminho da justiça, embora isso levasse a direções estranhas. Becker e Dickinson abrem a porta e apontam suas armas para o estranho, exigindo que ele largasse Ethan. Instintivamente, o homem atira nos dois certeiro, os matando. Ele diz para Ethan se preparar para a morte, pois ela iria visitá-lo em breve, e em seguida o atira pela janela do prédio, onde ele cai em cima de um carro estacionado. No dia seguinte, Ethan acorda no sofá de seu apartamento com a mente confusa. Na sua frente está sentado um coroa de uns 60 anos que se apresenta como Malcolm Van Horn. Malcolm diz ter sido um grande amigo do pai de Ethan e lembrava de tê-lo conhecido quando criança. Ethan pergunta o que ele fazia ali. Malcolm diz que estava passando pelo local quando Ethan despencara do prédio, então o levou para casa. Ele diz que Ethan estava sendo procurado, pois a morte dos dois agentes já havia ido à tona e a arma usada no crime pertencia a ele. Ethan acredita que se disser a verdade tudo se resolveria, mas Malcolm discorda, pois, segundo ele, o FBI já havia decidido qual era a verdade. Enquanto eles discutem, agentes do FBI sobem pela escadaria rumo ao AP. Ao baterem na porta e se anunciarem, Ethan percebe a gravidade da situação. Na estação, que ficava logo ao lado de seu prédio, ele encontra um lugar estranhamente deserto. Em uma lixeira, Ethan encontra fotos do interior de seu apartamento, ou seja, alguém estava o espionando, porém ele não fazia ideia de quem ou por quê. Por sorte, Ethan ainda possuía em seu casaco os equipamentos da SO. Ele escaneia as fotos e, para sua surpresa, a Rosa entra em contato via celular, dizendo que as recebeu. Ela diz para Ethan que acreditava em sua inocência e faria tudo o que pudesse para ajudá-lo. Rosa descobre que o líquido usado para a revelação das fotos havia sido feito por quem as tirou, para evitar deixar registros comprando coisas industrializadas. Ethan, adiante, na própria estação, encontra o quarto de revelação, onde as fotos haviam sido processadas. Explorando mais o lugar, ele descobre que estava tomado por drogados, assim como aqueles do prédio, que se mostravam agressivos e raivosos, parecendo verdadeiros zumbis, já que os atacavam sem nenhuma razão.
Ethan encontra o quarto do fotógrafo misterioso, onde tem uma câmera apontada bem para o seu apartamento e uma mesa com diversas fotos nas quais ele sempre aparecia. Na parede havia um mural com várias notícias de Metro City e cidades vizinhas, todas com o mesmo tema: assassinos em série. E o que é mais estranho, todos eram casos nos quais Ethan estava trabalhando ou já havia trabalhado. Ethan começa a passar mal e vomita, e nesse momento ele vê o homem misterioso novamente. Ele o segue até o metrô, onde esse se esconde no último vagão. O assassino percebe a presença de Ethan, pega um extintor para quebrar a janela e empurrá-lo, mas Ethan se joga antes disso acontecer. Ele caminha um tempo pelos trilhos até chegar na próxima estação. Agora o metrô estava vazio, e passando um scan, Ethan envia uma marca de mão do homem para análise de Rosa, e acha um papel com os horários do metrô com 2 destinos circulados. Uma para Burnside, uma comunidade próxima da cidade, e a outra para uma pequena fazenda a noroeste. Rosa retorna confirmando que era o mesmo homem que havia matado os agentes, e Ethan pensa que ele deveria ser o matchmaker, animado com a possibilidade de prender o serial killer. Ele encontra membros de manequins no teto do vagão com uma marca, Bart. A loja do Bart ficava em Burnside e estava fechada há anos, sendo atualmente tomada por invasores. Rosa o alerta que Burnside estava tomada por noias e que haveria imundície para todo lado. No caminho, Ethan recebe uma ligação do diretor Farrell, que aconselha Ethan a se entregar, que o que ele fez no prédio pode ter sido apenas um surto e que psiquiatras iriam ajudá-lo. Ethan fica indignado e nega a sua culpa, contando a real história, que Farrell ironiza e não acredita. A conversa é interrompida quando uma criatura estranha se aproxima por trás de Ethan, desfigurada, com metais pela boca. Ethan fica horrorizado, mas se dá conta de que era uma alucinação. Chegando na loja, Ethan acha uma mancha de sangue na parede. Rosa diz que, pela quantidade, alguém havia levado um golpe na cabeça. Ethan segue os rastros até o paradeiro do corpo. A cena do crime era igual às do matchmaker, porém, curiosamente, o corpo era de um homem e os manequins eram femininos, como se estivesse invertido do padrão. Uma vítima mulher e um manequim masculinos, como era o modus operandi do matchmaker. Após alguns exames, eles enfim confirmam. A vítima era o matchmaker. Alguém havia matado o assassino usando o método dele, o fazendo pagar na mesma moeda. Rosa diz que os recortes de jornais haviam 9 nomes de serial killers. Desses 9, 7 estavam riscados e apenas 2 faltavam, o matchmaker e o torturador, outro assassino que Ethan investigava. Ou seja, alguém estava caçando serial killers, um assassino de assassinos. Isso significava que o próximo alvo só podia ser o torturador, esse que era conhecido por sua depravação e crueldade, torturando suas vítimas até essas cometerem suicídio. A polícia chega na loja atrás de Ethan, que foge pelos becos. Ele pede que Rosa o encontre na biblioteca da cidade, desativada há alguns meses desde um incêndio, para que juntos eles encontrem o paradeiro do torturador. Na biblioteca, para variar, viviam alguns viciados que não gostavam de companhia. Após algum tempo, Ethan encontra Rosa, que entrega a Ethan uns arquivos que ela havia puxado da ficha dele no FBI. Os arquivos confidenciais de Ethan apontavam várias anomalias, dizendo que a densidade óssea e muscular dele eram fora do padrão e que o seu cérebro possuía um sistema serotoninérgicos, embora a própria Rosa admita que não faz ideia do que isso significa, e muito menos eu. Estranhamente, a radiografia de seu tórax havia sido editada, alguém tinha apagado os raios-x do esôfago e da laringe de Ethan, guardando o arquivo original numa área do FBI restrita até mesmo para Rosa, ou seja, era assunto extremamente confidencial. No computador, eles fazem busca sobre o torturador e acham uma denúncia de um professor de educação física que havia dito que um homem chamado Carl Anderson seria o torturador. Segundo esse professor, Anderson foi um de seus alunos durante a infância e possuía fantasias macabras compatíveis com os métodos do assassino. Para piorar, após a denúncia, a polícia não havia mais conseguido entrar em contato com o professor. Eles descobrem que esse garoto problemático havia estudado na escola Joseph. Porém, enquanto conversam, o assassino X, como passam a chamar o assassino de assassinos, os escuta por trás da parede e sai correndo para chegar no torturador antes de Ethan.
Ethan fica animado com a ideia de poder pegar logo 2 assassinos numa tacada só. Chegando na entrada da escola, o Malcolm reaparece e pergunta pro Ethan como ia a investigação. Ethan pergunta como diabos ele sabia como encontrá-lo, e o Malcolm diz que foi apenas uma coincidência, já que estava passando ali pela rua. Demorou, Malcolm. Segunda vez que já vem com esse papo de coincidência. Alguém aqui tem cara de otário? Dentro da escola, Ethan encontra rastros de sangue que o levam até uma seção de armários. Dentro de um deles, encontra um corpo completamente ensanguentado. Rosa analisa e diz que era o cadáver de Samuel Tibbets, o professor que havia denunciado o torturador. De repente, o cara mexe a cabeça e diz pra Ethan que quem havia feito aquilo foi Carl Anderson, o torturador. Ethan fica sem reação, pois o cara já estava mais morto do que vivo. Ali perto, começa uma treta e o Ethan se esconde dentro do armário junto com o semi-morto. Enquanto isso, lá fora, o assassino X espanca um homem sem piedade. Facilmente deduzimos que esse homem apanhando era o torturador. Momentos depois eles somem e Ethan sai do armário. O professor cai no chão e, enfim, morre. Rosa liga e diz que havia uma pista sobre o assassino X, pois no pescoço do matchmaker havia um produto químico agrícola que só era feito através de uma fonte de maçãs, e o único pomar de maçãs ficava na redondeza ali da Rota 4. Ethan chama Malcolm e pede que ele o ajude a chegar lá de carro. Eles pegam a estrada, batem um papo e Ethan pergunta por que do Malcolm estar se envolvendo naquilo. E esse diz que era por um senso de responsabilidade. Ethan comenta sobre os arquivos e que ele era um tipo de aberração aos olhos do FBI, e Malcolm diz que ele não devia pensar naquilo, e quanto mais longe ele ficasse do FBI, melhor. Ele diz que deixaria Ethan no celeiro e que mais tarde eles se encontrariam. De longe, algo observa o carro. Ethan entra na casa e começa a buscar pistas. No porão, mais pesquisas sobre os serial killers que Ethan investigava, feitas pelo assassino X, se encontravam. De repente, um homem comete suicídio no andar de cima da casa. Ethan ouve o barulho e manda para análise de Rosa. A conexão com Rosa é cortada e o diretor Farrell entra na linha, dizendo que enquanto Ethan fosse procurado não teria mais acesso ao laboratório. Novamente ele pede que Ethan se entregue e esse mais uma vez se recusa. Ethan, agora sozinho, vê o assassino X entrando na casa, chamando pelo Anderson, pois nem sabia que ele já havia se suicidado. Ele sobe as escadas dizendo que eles estavam apenas na metade da sessão de tortura e o Ethan tenta ganhar vantagem. Ele veste as roupas do torturador e fica de costas na escuridão. Quando o homem vai dar um golpe final, Ethan o surpreende e o desarma. Começa uma perseguição pela casa até que eles começam o X1. Ethan consegue encher o assassino X de porrada e quando ele está prestes a nocautear de vez, eis que o Malcolm surge do nada e ajuda o assassino, dando um golpe na cabeça de Ethan, que desmaia. Quando ele acorda, ouve Malcolm se referir ao assassino como seu sobrinho, dizendo que estava ali para ajudá-lo. Ele diz que não estava em seu juízo perfeito, pede que confie nele, mas o assassino não dá ouvidos e começa a estrangular o próprio tio. Zonzo, Ethan desmaia novamente e acorda no celeiro, com o assassino em sua frente. Enquanto ele fica se gabando de seus feitos incríveis, de todos os assassinos que havia matado, uma estranha e grotesca criatura igual às das alucinações de Ethan começa a se aproximar pelo teto. Aí tudo acontece ao mesmo tempo. O assassino arranca um dedo de Ethan, que grita igual louco, o Malcolm reaparece, neutraliza o assassino e desamarra o Ethan, a criatura do teto foge, mas antes coloca fogo no celeiro, o Malcolm pede que Ethan vá atrás dela e a mate, e diz que a culpa de tudo que estava acontecendo era da criatura, que estava influenciando a cabeça de Leland, seu sobrinho assassino. Ethan corre atrás da criatura pelo pomar até chegar num casarão onde a encurrala. Eles iniciam um confronto e após muita porradaria, Ethan descobre que arrancando os implantes metálicos da criatura, ela se enfraquece e sente dor. Fazendo uso disso, ele derrota o monstro. De volta ao celeiro, dominado pelas chamas, Ethan encontra Malcolm. Eles pegam o carro e já vão saindo fora, e o Malcolm diz que aquela criatura era um ser já dominado pela raiva e pelo ódio, e que seres como ele estavam por toda parte. Ethan diz que como o assassino X estava morto, as mortes iriam parar, quando houve um barulho do porta-malas. Ele fica puto
pede que o Malcolm pare o carro, mas ele se recusa dizendo que Ethan precisava entender. Seu sobrinho não estava são quando cometeu os assassinatos, e de qualquer forma ele havia matado apenas assassinos, gente que não faria falta para a humanidade. Ethan insiste para que ele pare o carro, pega sua arma e o Malcolm implora, dizendo que Leland era um bom garoto antes de toda aquela loucura, ele também era uma vítima, segundo ele. Nesse momento o jogador tem a opção de matar ou não matar Leland, mas ainda que ele escolha não atirar, o próprio Leland saca uma arma e comete suicídio. Dias depois, Ethan, conversando com Rosa num bar, se mostra profundamente magoado com o FBI, pois mesmo depois de tudo ser esclarecido e ele ter sido declarado inocente, ainda havia sido suspenso por tempo indefinido. Rosa diz que havia conseguido novas informações e possivelmente havia um tipo de ritual religioso por trás de tudo aquilo. Muitas perguntas estavam sem respostas, já que Leland não havia agido sozinho. Ethan decide contar a ela tudo sobre o que aconteceu, da criatura, das alucinações, coisas que ele havia omitido até então, com receio dela não acreditar nele, e pensar que ele estava fazendo uso de cogumelos. Antes, ele pergunta se pode confiar nela, e é quando a Rosa anota num guardanapo, alertando Ethan de que estava com escutas. Ethan fica chocado e adia suas revelações, já que o FBI ainda estava espiando ele. Ele vai até o banheiro e, após vomitar, assume a forma da criatura ao se olhar no espelho, sugerindo que suas alucinações continuariam o atormentando. Assim, o game termina. Pessoal, mesmo após o desfecho, muitas perguntas ficam no ar e tudo acaba dependendo de uma sequência para amarrarmos todas as pontas, tipo, que porra era aquela criatura? Por que o Ethan tem alucinações com ela? E as anomalias no corpo dele? O que o Malcolm sabia que não contou? E até mais, pessoal. Estão ouvindo isso? Tempestade lá fora e eu tô aqui no escuro gravando isso. Ou seja, perfeito. Condemned Bloodshot, sequência direta de Criminal Origins, lançado em 2008 para Play 3 e Xbox 360. Ele também foi desenvolvido pela mesma empresa, Monolith, e vem para preencher muitas lacunas deixadas pelo primeiro game. Teve uma grande melhoria nos gráficos em relação ao primeiro, ambientação, jogabilidade, até mesmo os personagens voltam com um modelo, um visual novo e dubladores novos. E sem me prolongar, vamos para a história, deixa o like aí para somar com nós e se inscreve aí. A história começa 11 meses após o final de Criminal e o Ethan, se sentindo traído pela SU, se desliga da empresa e desde então começa a beber nos botecos de Metro City, dormindo nas ruas como um mendigo. Isso porque, mesmo após ter a sua inocência provada, os seus próprios superiores continuaram vigiando ele, como a Rosa revelou, além de alucinações com as criaturas que ele tinha matado naquela noite no pomar. O Malcolm Van Horn, tio do serial killer X, estava tendo probleminha ali no hotel da cidade, estava sendo perseguido, e ele, prevendo que seria morto, tentou entrar em contato com o Ethan, ligando para ele, e em seguida ele tenta ligar para Rosa, única pessoa da confiança do Ethan, porém nenhum deles atende, e ele só pode deixar uma mensagem. O game começa com o Ike Farrell, o diretor da SU, no escritório conversando com Rosa. Essa que foi remodelada, como vocês podem ver, enquanto que em Criminal Origins a Rosa aparenta ter o seu cinquentinha, com expressões faciais mais sérias. Aqui a gente tem uma moça simpática de 35 anos. O que é estranho, já que o Bloodshot se passa um ano depois do primeiro, né? A Rosa mostra pro diretor a gravação onde o Malcolm disse que não tinha muito tempo e o Ethan precisava ser avisado. Antes dele terminar a mensagem, a gente pode ouvir tiros e a ligação acaba. A Rosa não tinha nem ideia de quem era, já que não chegou a conhecer o Van Horn. E ali também se encontra um homem chamado Agente Dorland, comandante tático da SU, arrogante, violento, cheio de marra. Tô um verme, tô um baixo, tô um podre. O Ike pede que eles localizem o Ethan e tentem esclarecer a ligação. Enquanto isso, num bar com muita cachaça e rock and roll, Ethan afogava suas mágoas.
Após falar com o barman, Ethan vê uma criatura dos implantes metálicos mandando beijinho no ombro e enche ela de porrada. Porém, ao recuperar os sentidos, ele é expulso pelo balconista. Presume-se que ele tenha estragado o rosto de algum cliente qualquer no bar, já que era uma alucinação. Bolado, o Ethan sai de lá e, como o narrador, ele disse que estava cansado, já que Metro City era cega demais para ver o mal que estava consumindo a cidade, com violência e criminalidade crescendo, e que, diferente da maioria, ele havia visto o inexplicável, tendo a sensação de que em breve todos saberiam do que ele estava falando. Um morador de rua se aproxima e diz que estava muito frio para ele ficar ali sentado na lama. O Ethan é super grosso com o cara até que ele oferece compartilhar uma bebida com ele, e isso torna eles amigos. Eles vão seguindo por um beco até chegarem no barraco do mendigo, só que chegando lá eles se deparam com um cara já bebendo a cachaça dele, e quando ele se vira, o cara revela ser uma criatura. O mendigo sugere que eles deem meia volta, mas antes que possam fazer isso, a criatura faz todos os mendigos atacarem o Ethan. A porrada come, e depois de nocautear alguns, a criatura apaga o Ethan com uma tijolada. Se no primeiro game já era difícil separar a realidade das maluquices na cabeça do Ethan, nesse aqui é impossível. Então a gente vai ver muita fantasia, muita coisa misturada com a realidade, e a gente tem que se desprender disso para entender um pouco a narrativa. O Ethan acorda, vai caminhando até um prédio onde ajusta a antena de uma TV, então tem uma visão do Malcolm numa versão zumbi que vomita uma gosma preta nele. Ele acorda novamente em frente ao bar, onde a criatura se aproxima dele com um tijolo, mas é surpreendida por Rosa e Dorland, que chegam no local. Stop! Let him go. A criatura escapa e o Dorland se recusa a seguir. A Rosa mostra a gravação do Malcolm pro Ethan, e o Ike, o diretor, pede que eles levem o Ethan pro prédio da SU. Fica meio relutante, mas aceita colaborar com a SU na localização e reconhecimento do corpo do Malcolm. Mais tarde, na operação, o Ethan volta a ter a ajuda da Rosa via rádio, e o Dorland parece estar ali mais pra insultar o Ethan e ser um babaca. E por último temos o agente LeRoux, que questiona a missão, considerando que do jeito que a cidade estava nos últimos dias, o que mais havia nas ruas eram corpos. Os três vão ao telhado do Hotel Preston e iniciam a busca. O Dorland comenta que aquele prédio, outrora um luxuoso hotel, agora era um enorme mercado de heroína e anfetamina, e no último andar o Ethan entra numa sala onde passa o noticiário local de Metro City. Observação: o game usa desse artifício, tanto das alucinações quanto na realidade, aparelhos de TV e rádio para adicionar informações no enredo. O que eu achei meio zoado porque nem sempre faz sentido, como agora o cara tá no meio de uma missão, dentro de um prédio cheio de maluco doido, de arma na mão, e aí ele para pra ver o jornal. Porra, Ethan. Bom, nele, a âncora do jornal, Sarah Brenton, anuncia a nova parceria com o repórter Tony Rhodes, conhecido pela ótima cobertura que havia feito ano passado durante os assassinatos do serial killer X. O Tony reforça como estava forte a violência na cidade e ele fala que nas próximas semanas vai fazer uma série de reportagens nas ruas, tentando descobrir qual que era a razão para aquilo estar acontecendo. A razão é essa que, nas palavras dele, o governo ou não sabia, ou se sabia não queria divulgar ao povo. Seguindo pelo prédio, a Rosa diz pro Ethan que analisou a gravação a fundo e que em dado momento ela consegue ouvir um barulho de metrô, o que faz o Ethan focar sua busca na região norte do prédio, que fica mais perto da estação. A equipe desce pelo posto do elevador, onde o Ethan se fode todo. Ai, meu Deus! Aí, eu pegou na minha mão. Pegou. Tá tudo bem. Pegou na minha mão, mas tá tudo bem. Peraí. Pegou na minha mão. Peraí, pegou mesmo. Peraí, calma. Chega aqui. Faz um garrote aqui no meu braço. Mas nada grave. Momentos depois, eles são informados que uma multidão agressiva estava cercando o prédio, revoltada com a presença do FBI no local. No rádio, Tony cobre aquilo, estranhando o comportamento da multidão, já que por mais violenta e selvagem que ela fosse, parecia haver um senso de propósito neles, o que dava uma certa organização. O trio segue vasculhando o prédio e o Ethan, enfim, encontra o corpo do Malcolm, completamente irreconhecível, estraçalhado. Eles pegam o corpo e dão fora dali pelos trilhos do metrô, porém eles são surpreendidos pela multidão no caminho e o Ethan acaba ficando para trás. O Dorland ainda atira num barril inflamável perto do Ethan, rola uma explosão e o Ethan acaba ficando cercado. Ele entra num complexo de apartamentos na lateral dos trilhos e o LeRoux diz pra ele no rádio que estavam lá na frente esperando ele antes de partirem. Apesar do Dorland insistir que eles fossem embora e pau no cu do Ethan. Mais pessoas surgem a cada segundo e aí provocam um incêndio que já se estendia por 3 quarteirões. O LeRoux chama reforços e o Ethan chega num lugar onde um velho assustado pergunta pra ele se o Ethan era um deles. Um deles que tinham sangue negro e implantes metálicos. O Oro,
como eram chamados. O Ethan nem sabia que as criaturas se chamavam assim a essa altura e pergunta pro velho what the fuck. O senhor continua dizendo que ninguém fala sobre eles, mas que eles conhecem todo mundo e dando a entender que se tratava de um grupo. Ele indica então um símbolo desenhado na parede que seria o símbolo do ouro. Ouro. Ora. E antes de conseguir mais informações, a parede explode devido à guerra que tá rolando solta lá fora e eles acabam se separando. Ethan, come in. Are you there? Rosa. You're all right. Talk to me. I've lost contact with the team. A Rosa fala no rádio perguntando se o Ethan tava bem e eles começam a discutir, porque o Ethan pergunta qual que era a brisa de achar o corpo do Malcolm. Por que era tão importante isso? A Rosa também boiando, esperava que o Ethan pudesse esclarecer por que querem tanto isso e pede que ele encontre ela na rua Stafford. No noticiário, a prefeita de Metro City, Rachel Mars, diz que a polícia estava fazendo o possível para controlar a situação e que as empresas fora da zona de guerra deveriam permanecer abertas, pois a economia da cidade não devia ser afetada por aquela situação. Uou! Condemned Bloodshot se passa no Brasil de 2020 e ninguém falou nada. O Ethan encontra a Rosa enfim e ela pede que ele acompanhe ela até o escritório. Chegando lá, ela mostra pro Ethan de novo aquele raio-x que ela tinha tirado no ano passado, que mostravam as anomalias na estrutura óssea no corpo dele. E não sei se vocês vão lembrar, mas a laringe dele, a região, tinha sido ocultada. Mesmo nos arquivos secretos do FBI, não dava pra ver o raio-x da laringe do Ethan. E ela disse que o Malcolm teve suas cordas vocais arrancadas. Então levantava de novo essa questão com essa região do corpo, que parecia ser uma pista a seguir. Enquanto isso, no rádio, se fala sobre uma grande onda de alucinações e delírios que grande parte da população estava tendo, que os psicólogos atribuíam a estresse mental e paranoia devido à violência e o horror que a cidade enfrentava. A Rosa pede que o Ethan se deite para tirar a radiografia, ele fica esperando, ela não volta e o Ethan se levanta impaciente, chamando por ela, e ele percebe que todo o andar parecia estar vazio. Anybody here? Ele anda pelos corredores até ver um vulto, quando cai a energia. A porta de saída estava trancada e ali surge um agente chamado Pennington, perguntando se o Ethan estava machucado. Depois de uma breve conversa, ele diz que precisavam tirar o Ethan dali, pois o prédio estava sendo evacuado. Enquanto eles tentam abrir a porta, a criatura aparece atrás do agente. O Ethan manda ela se afastar, só que a criatura diz uma coisa bem macabra. Ela fala para ele não se preocupar, pois o Pennington já estava morto. O Pennington pergunta com quem que o Ethan estava falando, parecendo sequer notar a presença da criatura. Em seguida ele mete um tiro na fechadura, os dois correm até a saída e se deparam com um agente sendo puxado por um buraco no teto por alguma força. O Pennington dispara alguns tiros, mas nada adianta e o corpo desaba mais à frente. Em suas últimas palavras, o agente diz para eles correrem dali, pois haviam muitos. A visão do Ethan vai ficando embaçada enquanto eles são atacados por várias criaturas pequenas. A gente pode ver o Pennington sendo morto por elas e em seguida o Ethan acorda na mesa de raio-x. Still having hallucinations? Perhaps it's your drinking. My drinking is not an issue. A Rosa percebe algo estranho e sugere que aquilo devia ser devido ao alcoolismo, mas o Ethan discorda. Ela diz que vai revelar as radiografias e que nesse meio tempo o diretor queria trocar uma ideia com o Ethan. E a caminho do elevador, vemos um cartaz colado na parede, um aviso da hora e local de uma cerimônia em memória de dois agentes falecidos, Sean Miller e Jake Pennington. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pois é, os dois agentes que o Ethan sonha, sei lá, tem a alucinação e assiste à morte. Foda o detalhe, né? No rádio, a prefeita segue afirmando que não iria cancelar a inauguração do Museu de História Natural, pois isso seria uma resposta da cidade de que a vida segue mesmo diante do perigo. Na sala de Ike, o diretor começa a fazer perguntas sobre a missão recente, o Ethan explica o que tinha acontecido, destacando as partes em que o Dorlan causou a explosão e depois tentou abandoná-lo. O Ike, como sempre, é outro bananão que se mostra cético, e o Ethan se revolta dizendo que provavelmente ele mesmo tinha dado as ordens pro Dorland para deixá-lo para trás. Talvez até matar ele com aquela explosão, já que não queria de maneira alguma que o Ethan voltasse a trabalhar na SU. O Ike recua, fecha o cu, diz que tudo não passava de um mal entendido. Emputecido, o Ethan se sobrepõe ao Ike e aponta uma arma para ele, mandando sentar. O Ethan tá com foda-se e manda o diretor atirar nele e acabar logo com aquilo tudo. O Ike hesita e o Ethan pega ele pelo pescoço exigindo que ele contasse o que diabo tava acontecendo. A briga é interrompida pelo telefone que toca Excuse me, director? e o Dorland tá na linha dizendo que tinha acabado de receber uma notícia. A prefeita Rachel Mars foi assassinada ao visitar o Museu de História. Momentos depois,
o Ethan e o Ike chegam na cena do crime. A cabeça da prefeita fora decepada e o Dorlan diz que só confirmaram o corpo graças ao crachá que ela usava. O Ethan fica observando a cena enquanto o Dorlan e o Ike ficam de conversinha no canto de uma maneira nada suspeita. O Dorlan fala que alguém devia saber e o Ike pede que ele fale baixo. Um analista forense entrega pro Ethan uma folha de papel encontrada na cena do crime com vários olhos desenhados e as iniciais SKX no meio, ou seja, Serial Killer X. E isso deixa o Ethan surpreso. O Ike diz que ele devia dar uma olhada pelo museu enquanto ele e o Dorlan voltam pra agência e pede que o Ethan lembre-se de que ele estava tentando protegê-lo. O analista diz que o assassino devia ter usado um carrinho de mão para transportar o corpo e o rastro leva até a entrada do museu onde eles ainda não tinham permissão de entrar, mas o Ethan pouco se fode pra isso. Lá dentro a Rosa liga pra ele perturbada com a ideia do Serial Killer X ainda estar vivo. O Ethan ironiza aquilo, pois na última vez que ele viu o assassino, metade do seu rosto havia estourado. Mas pra Rosa, como o corpo não foi encontrado, sempre há aquela chance. Numa poça de sangue no chão, o Ethan encontra um facão e escaneia suas digitais para Rosa, que retorna assustada. As digitais batiam com a de Leland Van Horn, o SKX. Então, não havia como negar. A probabilidade do assassino estar vivo era muito grande, sendo ele o principal suspeito da morte da prefeita. Ela teoriza que talvez o Malcolm tivesse tratado do ferimento do Leland, que por algum milagre sobreviveu, e depois disso ele poderia muito bem ter matado o tio e a prefeita. Na sala de vigilância assistimos uma gravação onde o assassino arranca a cabeça da prefeita, porém não é possível ver o seu rosto. Encontramos então estilhaços de metal que a Rosa afirma uma coisa muito estranha. Aquilo não havia sido usado para matar a prefeita, mas sim fazia parte do corpo dela, já que o legista confirmou que haviam cicatrizes e buracos pelo corpo dela em vida. O Ethan não entende nada e fica se perguntando se a prefeita tinha algum estilo de vida alternativo. A polícia enfim entra no museu, a Rosa entre eles, e ela diz que, segundo sua análise, o Malcolm havia estado no Lago Negro, a norte da cidade, em seus últimos momentos de vida antes de ir pro hotel. Sem muitas opções, o Ethan aceita ir pra lá e Dorlan leva ele até o avião. Depois que o Ethan embarca, ele passa no rádio uma informação. The target just boarded the plane. Durante o voo, a Rosa entra em contato para confirmar o óbvio. As cordas vocais do Ethan eram semelhantes às do Van Horn, o que não fazia sentido já que eles sequer eram parentes. O piloto do avião de repente assume a forma da criatura, que diz que eles não tinham muito tempo. Ela diz a ele que o Ike falava a verdade, que estava tentando proteger o Ethan, e tem feito isso durante toda a sua carreira na SU, porém apesar disso ele tinha segundas intenções, que estava planejando usar o Ethan. De repente uma turbulência começa no avião e o Ethan percebe que o piloto está morto. Ele tenta pedir socorro enquanto o avião cai, entra em desespero e sofre o impacto. Ele acorda mais tarde no meio dos destroços com apenas alguns ferimentos leves e, por sorte, perto do seu destino. Ele caminha um tempo e recebe uma ligação do Ike dizendo que o Ethan não devia entrar no alojamento sozinho, pois era muito importante, o chamando de Remedium em latim, desligando misteriosamente. Na entrada encontramos o corpo de um dos soldados de Dorlan, o que já é estranho já que o Ethan havia sido enviado para lá sozinho. Na TV, Sarah Brenton entrevista um professor de física que afirma que os metais encontrados no corpo da prefeita produziam um tipo de ressonância sonora, jamais vista antes. A repórter pergunta se o professor estava insinuando que os objetos não eram desse mundo, ao que ele corrige dizendo que sim, eram desse mundo, porém a humanidade não tinha a tecnologia nem a capacidade para construir isso. Ethan é atacado por homens de máscara com um armamento pesado que obviamente se tratavam de agentes enviados pelo Dorlan, e depois de abater alguns ele corre para se esconder. Numa parede, ele encontra gravuras de uma frase que dizia: "Meu tio me salvou para que eu renascesse novamente. O Oro espera por mim." Isso confirmava o retorno do Serial Killer X. A Rosa diz que jamais ouviu falar nessa organização chamada Oro e vai atrás de informações. Na biblioteca podemos assistir um vídeo gravado por Malcolm que se dirige a Ethan, alegando que como seu futuro era incerto ele deixaria aquela mensagem, e ele revela ter feito uma promessa para seus pais há muito tempo, mas devido às circunstâncias teria que quebrá-la. Segundo Van Horn, os pais de Ethan eram membros do Oro, que após desertarem da organização foram caçados e mortos. O Malcolm, temendo por Ethan, escondeu ele do Oro e colocou num lar adotivo, mentindo que seus pais haviam morrido num acidente de carro. Desde então, apenas Malcolm sabia de sua existência, porém agora mais pessoas haviam descoberto. E o Malcolm disse que o Oro fora responsável pela morte da sua esposa e do seu filho anos antes. E desde então ele vive para combater a organização e revelar a verdade para o mundo. Porém, infelizmente, o seu sobrinho Leland havia sido usado para atingi-lo, e acabou sucumbindo ao poder de manipulação do Oro, se tornando o SKX. O Malcolm perdeu a esperança na recuperação do Leland e pede que o Ethan tenha cuidado, pois o poder do grupo era inigualável e assustador. The Oro's power is intoxicating, crippling and
Antes que o Van Horn termine de falar, a mensagem é interrompida por tiros dos agentes que destroem o computador e o Ethan volta a trocar tiro com eles. Só uma observação. Malcolm Van Horn, puta personagem foda, merece um lugar no Salão dos Heróis. Pra quem surgiu como um coroa de caráter duvidoso lá em Criminal Origins, ele agora mostra que veio mesmo estando morto desde o início do game, uma salva de palmas. Voltando, loucura, tiro, porrada, bomba... E quando tudo parecia perdido, o LaRue surge com um caminhão enviado por Rosa após a morte do piloto. O Ethan entra e eles dão fora. A Rosa disse que no prédio da SU haviam homens de Dorlan por toda parte e ela tinha receio de sair do laboratório e eles desconfiarem que ela estava ajudando o Ethan. E além disso, o diretor tinha desaparecido. O comissário de polícia estava por lá e parecia bem amiguinho do Dorlan. Ela disse que aparentemente eles haviam localizado o Serial Killer X e que, por incrível que pareça, o Leland podia ser de ajuda para eles naquela situação, dando respostas sobre as revoltas, incêndios e mortes que estavam rolando na cidade. O Serial Killer teria sido visto perto de uma pista de boliche no distrito de Trenton e é pra lá que o Ethan e o LaRue vão. Chegando no local, eles veem um ônibus cercado por agentes do Dorlan e dentro do ônibus supostamente estava o Serial Killer X. O Ethan chega na surdina e apaga alguns agentes e ao entrar no busão ele reencontra o seu velho amigo. What about the mayor? Did you kill her for the same reason? Jesus! How's the finger? Miss it? Leland agora estava careca com uma cicatriz no rosto e a letra X marcada na testa e disse que o seu tio havia se recusado a cooperar e por isso havia sido morto. E dá uma zoada perguntando pro Ethan se ele sentia falta no dedo. Pra quem não lembra, o Leland arranca o dedo do Ethan no final do primeiro game. O Ethan perde a linha e pressiona o assassino. O Leland diz que matou o Malcolm e a prefeita pela segurança dos segredos do ouro, e nisso os homens do Dorlan se aproximam. O Ethan vacila e o Leland dá um capote lindo nele e escapa do ônibus. Ao sair, ele encontra o LaRue machucado no chão e corre atrás do Leland dentro da pista de boliche, que servia como sua nova base de operação. Lá, achamos a lista de alvos do Leland. O tio, que seria o Malcolm, prefeita, Rachel Mars, diretor, Ike Farrell, que estava desaparecido e agora sabemos o porquê, e homem mágico, que nem o Ethan nem a Rosa conseguiam associar a ninguém. No chão encontramos a cabeça da prefeita. No rádio, Sarah Brenton anuncia o cancelamento de todas as atividades de Halloween em Metro City devido, segundo ela, ao estado permanente de Halloween que a cidade se encontrava. Em seguida, Tony Rhodes diz que uma adolescente havia se suicidado de maneira inusitada naquele dia. Ela havia aberto seus braços, pernas e o inferior do abdômen, fazendo um tipo de experiência consigo mesma. Ela tentou abrir a parte superior também, mas morreu no processo. A garota havia feito cerca de 600 pontos em si mesma. Voltando, encontramos numa sala o diretor Ike amarrado numa mesa e apavorado ele diz pro Ethan que todos ali eram cobaias dos experimentos do SKX, que buscava aperfeiçoar os aparelhos metálicos. O Ethan solta o Ike e em seguida é atacado por cobaias atormentadas. O diretor corre dali com medo e o Ethan vai atrás dele e o encontra no salão conversando com o Dorlan, que havia chego de repente. Os dois discutem sobre a posição de Ethan naquela história onde o Ike o considera um aliado, mas Dorlan um inimigo. Ele então joga o diretor lá embaixo e manda ele matar o Ethan. O Ike, rendido, diz pra Ethan a seguinte frase: "Encontre a voz." Após isso, o Ethan entra num tipo de transe e de maneira sobrenatural faz a cabeça do diretor explodir. Era como se o Ike tivesse despertado no Ethan uma habilidade que ele nem sabia que tinha. O Ethan recupera a consciência e quando o agente de Dorland está prestes a atirar nele, o SKX surge por trás e mata o homem. Alguns agentes começam a disparar tiro neles, então o Leland e o Ethan começam a correr. Eles atraem os homens para uma sala onde o Leland os executa. Após essa breve aliança, o Leland coloca o Ethan contra a parede. O Ethan questiona, dizendo que pensava que o Leland estivesse do lado do ouro, ou seja, do lado de Dorland. O Leland disse que ainda não era a hora de matar o Ethan e que ele estava muito curioso sobre as suas habilidades. Ao ouvir a polícia, ele foge. A Rosa diz que todos os agentes de Dorlan estavam se reunindo para uma caçada ao Ethan e descobrimos que o tal homem mágico era, na verdade, um mágico de fato, um showman famoso na região que trabalhava no teatro de Svensson. E é pra lá que a gente vai. Chegando no teatro, Ethan dá um tempo no balcão para tomar uma bebida e é quando a criatura reaparece. Ela alicia o homem a encher a cara, pois aquilo, segundo ela, resumia quem ele era. O Ethan entra numa luta contra a alucinação enquanto tudo se distorce, mas ele é derrubado. Mais tarde ele é acordado por Rosa no chão, que pede que eles encontrem logo o mágico. Ela diz que pesquisou sobre o ouro, mas não encontrou muita coisa, tendo apenas alguns sites malucos na internet sobre conspirações que diziam que o nome completo da Ouro era Ouro Invictus. Tradução seria Voz Invencível, organização que teria sido extinta há mais de 3.000 anos.
Os fanáticos dizem que o objetivo da Oro é manipular o curso natural da evolução humana, e ela revela também que havia surrupiado uma prova no boliche, o Diário de Leland, onde, em meio a várias bizarrices que ele escrevia, alguns trechos eram interessantes. O Leland dizia que as raízes do Oro giravam em torno de uma tradição chamada geração sonora. Nesse procedimento, a cobaia adquiria a capacidade de produzir um som, não só pela boca, mas pelo corpo inteiro, e durante o processo as pessoas submetidas têm surtos, paranoias e em seguida alucinações e comportamento violento. Caso a pessoa já seja de natureza violenta, ela fica ainda pior. A Rosa disse que a cobaia adquiria esse tal poder sonoro alargando a sua densidade óssea, treinando as cordas vocais de maneira que os sons reverberem como um instrumento afinado. Vários implantes são feitos nos ossos e na pele para amplificar os efeitos do som, como vemos no corpo da Rachel Mars. Sim, a prefeita era uma membro do Oro. O Ethan acha o mágico, só que tem uma dificuldade para pegar ele no meio dos ilusionismos, mas enfim, acaba jogando ele em cima de uma mesa de espetos. Em suas últimas palavras, o mágico disse que tinha desertado da Oro, pois era uma organização doentia e incestuosa, e revela que dentro dele existia uma lenda antiga de que uma pessoa a quem eles se referiam como Remedium um dia nasceria com o corpo perfeitamente sintonizado desde o seu nascimento. Esse remédio teria uma habilidade tão poderosa que seria capaz de destruir carne e osso à sua própria vontade e se colocaria como a maior ameaça para o Oro e seu império. Isso era visto como uma história para dormir, porém, ao descobrirem Ethan, eles souberam na hora. O remédio havia chegado. O mágico diz que um dos principais centros de operação da Oro ficava na península, na costa de Metro City, que era um grande depósito de navios. Uma música chama a atenção do Ethan e quando ele volta o seu olhar percebe que o mágico sumiu. A voz do mágico ecoa pelo teatro, pedindo que o Ethan mande lembranças ao Oro. Send my regards, Mr. Thomas! Super cabreiro com aquilo, o Ethan rala peito, e na mesma noite o Ethan e a Rosa chegam na península atrás de respostas. Eles são atacados por uma renca de pássaros agressivos. Lembra que no final do Origins não havia uma explicação pra isso? Pois bem, aqui tudo faz sentido. Acontece que o Oro tinha aparelhos sônicos instalados e escondidos por toda a cidade, inclusive durante o gameplay a gente pode quebrar toda vez que a gente encontra. Esses aparelhos servem pra emitir os sons diabólicos da Oro e influenciar as pessoas da cidade, assim como os animais também. O Ethan mata todos com seu poder e a Rosa sai correndo, horrorizada com o que viu. Começa então a chover forte e a Rosa pede desculpas pelo rádio por ter se apavorado, e ao chegar no nível inferior, entramos em combate com diversas criaturas cheias de implantes, e após matar todas, o Ethan fica ferido na perna. A Rosa reaparece e quer levar ele pro hospital, mas o Ethan teima em seguir na busca, e a Rosa sai para pedir ajuda. Ele rasteja para um container e volta a alucinar. O Ethan acredita que aquela criatura fosse um demônio interno dele, que representava o seu alcoolismo e que tivesse a matado ao parar de beber. Ele estava certo em partes, porque sim, aquela estranha figura era fruto da sua imaginação, porém a própria explica que na verdade representava todos os demônios do Ethan, e o vício em álcool era apenas um deles. Ela disse que ele precisava aceitar aquilo, que o Oro influenciava aquelas visões para que ele não tivesse descanso, e que ele devia aceitar que muitos morreram para protegê-lo, incluindo seus pais, já que ele era o escolhido para colocar um fim em toda aquela imundície e salvar o mundo da perdição. O Ethan era o Remedium, e aquilo sim era real. O Ethan reflete um tempo até que um membro do Oro pede no alto-falante que se renda pacificamente, e é claro que o Ethan sai na porrada com geral. Depois de matar uma avalanche de agentes e criaturas com os seus poderes novos, o Ethan encontra a sala de comandos do Oro, e nela está o Dorlan. O agente debochado diz que em breve o poder do Oro iria apenas aumentar e manda algumas criaturas pra cima do Ethan, enquanto eles batalham a longa distância com as suas rajadas sonoras. Momento Dragon Ball em Condemned, hein? O Ethan começa a destruir todo o complexo e a Rosa implora pelo rádio que ele desse o fora dali o mais rápido possível antes que tudo desabasse, mas ele nega, pois tinha negócios inacabados com o Dorlan. Eles dois então tiram seu último X1, onde o Dorlan derrotado chama o Ethan de tolo e diz que o objetivo era criar o caos para que a Oro protegesse a humanidade. O Ethan pergunta do que eles protegeriam a humanidade, mas o Dorlan apaga em seguida. You don't know, do you? Christ, you're the fool. A puppet like everyone else. Antes que a plataforma despencasse, ele salta até a escada e a agarra, mas o Dorlan surpreende ainda vivo e o agarra pelos pés. O Ethan chuta o desgraçado com ferocidade pro abismo, enfim o matando. Get the fuck off me!
Em seguida a gente se reúne com Rosa, que havia chego pro resgate num helicóptero. Ela disse que conseguiu informações valiosas e que os próximos meses seriam de grandes conquistas, pois revelariam tudo sobre o ouro ao mundo, inclusive seus membros de grande fama e influência. O piloto revela ser LeRoux e Ethan fica feliz ao vê-lo. LeRoux diz que quando ambos se recuperassem iriam tomar uma bebida. Hey man, call me Pierce. My friends call me Pierce. What I need is some sleep. O Ethan, enfim, consegue adormecer, enquanto isso vemos uma coletiva com o presidente dos Estados Unidos que é questionado por um jornalista sobre o aumento na violência que estava em escala nacional. De repente, um homem entrega um papel pro presidente que, ao ler, tem um ataque do coração e é acudido pelo que estão à volta. A câmera foca no papel caindo e revela a frase que estava escrita: "O remédio está entre nós". Depois dos créditos a gente pode ver uma cena onde o Leland está numa mesa de operação sendo observado por pessoas encapuzadas e ele diz estar pronto, então implantam um aparelho de metal que envolve toda a sua mandíbula. Em seguida, o serial killer parece despertar, mais poderoso do que nunca, e assim termina o game. Meus amigos. Nessa reta final me surpreende até hoje toda a sequência, a treta com o Dorland, o lance do presidente, dá uma dimensão do poder da Ouro. E é isso, curtam e compartilhem o vídeo, manda pra toda a vizinhança e a gente se vê por aí. Esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais, e hoje é dia de experiência. Pra quem não sabe, esse é o quadro do canal onde eu foco minha experiência pessoal enquanto jogador e amante do horror, e geralmente segue um vídeo de história completa, já que nesses eu foco somente no enredo e não há espaço pra eu falar de coisas que eu considero essenciais. O que me faz gostar ou desgostar do game, detalhes que fazem a diferença, trilha sonora, etc. Enfim, se você ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva e ative o sino pra receber a notificação dos vídeos novos. Em meados de 2010, uma década atrás, quando eu finalmente adquiri um console da geração da época, no caso um Xbox 360, eu fui surpreendido por um título que até então eu nem sabia da existência, Condemned, uma duologia. Criminal Origins é o primeiro e Bloodshot o segundo. De horror, sobrevivência e psicológico, com pitadas de ação, isso principalmente o 2. E o que me chamou a atenção logo de início foi o fato do Condemned sugerir um pouco de inovação, já que a sua temática não era espírito, demônio, zumbi. Inclusive a ameaça de fato só é bem esclarecida na reta final do segundo game. A tela tem toda uma áurea de mistério que rege a trama, que começa em Criminal como um game de investigação despretensioso, com o Ethan protagonista atendendo o chamado de perícia. E isso se estende pela história inteira. Por mais que fique claro logo cedo que tem alguma coisa ali sobrenatural rolando, a trama foca muito mais em mostrar pra gente como a grande ameaça é o ser humano, e até que nível sua maldade, o seu lado podre pode chegar. Rosa, send an EMT immediately. Cancel. Toda a ambientação já me agradou logo de cara também, a luz do dia se esvaindo no fim da tarde, o prédio obscuro, um suspense foda é construído em todos os cantos que a gente explora. Metro City, a cidade em que se passa os games, parece uma Gotham City piorada, a sensação é que tudo tá à beira do colapso. Os inimigos que a gente enfrenta a princípio são pessoas comuns, só pessoas perdidas ali no submundo, alcoólatras, drogados. É claro, depois a gente vai saber que as pessoas na cidade sofrem uma influência que se propaga através das ondas sonoras, porém nessa primeira parte você não entende muito bem por que tá todo mundo naquele nível de violência, porque tá todo mundo te atacando. E o design dos personagens é muito show, bem gore, os caras vêm pra cima sujos de sangue. Eles não falam nada dos inimigos, eu acho isso uma falha, mas em compensação os sons que eles fazem é bem da hora, quando são atingidos por um golpe, etc. Não tarda até acontecer então o primeiro encontro entre o Ethan, o protagonista anti-herói, e o SKX, ou Serial Killer X,
ou Leland Van Horn, ou Fela da Puta, como preferirem. Aqui formam aquela dupla de arqui-inimigos que se completam como Yin Yang, Batman e Robin, Kree e Tina. Ambos são responsáveis, na minha opinião, pelo sucesso da narrativa de Condemned. Vamos comentar sobre cada um separadamente. Ethan Thomas é aquele cara que cai de paraquedas na situação. Ele tá lá vivendo a vida dele, fazendo o que sabe fazer de melhor, no caso, desvendar os crimes. E de repente ele é jogado no meio de uma corrida contra o tempo, é acusado de assassinato, descobre conspirações envolvendo o seu passado, a sua empresa. E o cara, coitado, fica tipo... Quê? E sim, eu falei anti-herói porque justamente o Ethan não é um cavaleiro na armadura brilhante. Ele, aliás, muitos dos seus atos durante a gameplay são bem questionáveis. Porém, fica evidente que ele é uma pessoa do bem em sua essência em alguns momentos, o que não impede de lacerar e meter bala em quem aparece no caminho, né? A personalidade conflitante dele fica ainda mais forte no Bloodshot, quando a gente vê um Ethan alcoólatra, querendo apenas fugir dos problemas, cansado de tudo e todos, ainda que esteja consciente do perigo que a humanidade está correndo. Ele sofre uma remodelagem, no 2 ele é um pouco mais o estereótipo do cara durão, que não liga pra nada, enquanto que no primeiro a gente tem uma versão mais humana do Ethan, ele é grandão, é casca grossa, porém também é um cara que fica nervoso, tem medo, passa a maior parte do tempo confuso com o que tá rolando. Além de que ficar entre nós, no 2 deram uma galanzada nele, no 1 ele é feinho. Agora o Leland, sempre que aparece, ele rouba a cena. Começa que o game joga um baita conflito no jogador e no próprio Ethan, no momento que a gente tem que fazer de tudo pra deter um vilão, cujo plano é matar todos os serial killers da cidade, incluindo o chamado O Torturador, conhecido por torturar suas vítimas até que elas mesmas cometam suicídio, quando a dor e a agonia chegam no limite. E aí vem o Leland fazer a mesma coisa com o vagabundo, mata ele, tortura, o cara se mata, e eu não pude deixar de sentir um certo prazer sádico com isso, afinal era o pior tipo de monstro que existia. Só que ao mesmo tempo o próprio Leland não é flor que se cheire, afinal, primeira aparição ele já mata 2 inocentes na nossa frente. Então só do personagem me proporcionar esse misto de sentimentos já mostra como é boa a construção dele, fora que esteticamente ele é bem ameaçador, e no 2 fica mais bizarro e macabro ainda. Quando a gente descobre que ele tá sob influência do Ouro, o grupo que é o grande arquiteto por trás de toda a trama, que eu vou falar já, e que toda a sua loucura foi parte de um projeto, que ele foi de certa forma enfeitiçado, daí o personagem passa a ser tridimensional, ele é um cara mau, que caça caras maus, enquanto é controlado por caras maus. As dublagens dos 2 games me agradam, até que os personagens secundários também têm uma atuação bacana, porém, infelizmente, uma coisa que me prejudicou bastante na época é que eu não sabia bulhufas de inglês, isso me travou legal em algumas partes que eu não sabia como prosseguir, pois eu não entendia as dicas que o game dava, principalmente nas horas investigativas. Eu ficava meia hora vasculhando uns cantos que não tinha nada a ver. Às vezes passava bem perto de fazer a coisa certa, mas por um detalhe eu não fazia. E isso somado a outro defeito que Condemned tem, principalmente no primeiro, que é a repetição de algumas partes, fica meio exaustivo, você não vê a hora de acabar logo, pode desgastar um pouco e prejudicar a experiência. Eu gosto muito da maneira como os 2 jogos têm o seu desfecho. No primeiro vira um thriller com uma pegada bem Shyamalan, parece um filme de alienígena na zona rural. Rola o confronto do Ethan contra o Leland, uma criatura surge, você não sabe exatamente o que ela é, parece um demônio, tem toda uma correria na fazenda, um incêndio começa, e é uma escolha interessante, já que até então tudo se passa nas áreas urbanas da cidade, você acha que a coisa vai terminar numa escala maior, né? Multidões, sirenes, mas tudo se resolve ali no campo. Um bônus é o final, entre aspas, né, do Leland, o jogo dá a opção de você matar ele ou poupar, porém caso a gente poupe, ele mesmo se mata com um tiro, é bem pesado. Na sequência, Bloodshot é quando muitas lacunas deixadas pelo Criminal são preenchidas, pois é só nela que a gente vai saber a fundo sobre o Ouro, uma organização secreta que existe há milênios, que é responsável diretamente por todas as desgraças que acontecem em Metro City, e no resto do mundo, né, como é revelado mais adiante. Ok, organizações secretas que dominam o mundo não são novidades, né, tem o Illuminati e tudo. Mas nos games, e da maneira como a trama gira mesmo em torno dessa atividade misteriosa do Ouro, eu não lembro de ter visto em outro. A última cena do game, que mostra até que o presidente dos Estados Unidos era um membro deles, e isso depois de um desfecho dramático, né, onde o Ethan toca o terror lá na base da Ouro, mata geral. Esse game sim vai na linha, a sequência vai na linha que eu pensei que o primeiro fosse. Uma crescente, onde o clímax é uma grande batalha. Aliás, nessa altura do game, na real, desde antes já, no Museu de História, o terror fica de lado e dá lugar pra ação. O que eu não curti tanto, claro. Agora só tem uma pequena dose de suspense, mas de resto parece Call of Duty. Eu preferia que o Ethan nessa reta final estivesse já enfrentando as coisas mais satânicas, com faquinha, em vez de trocar tiro com a SWAT.
Mas voltando um pouco, pra mim, as partes mais bacanas do 2 são as que vão revelando sutilmente aos poucos qual que é a do Ouro, quem que eles são. E tem um momento que eu queria destacar aqui, que é uma passagem que a Rosa diz uma coisa muito interessante. Ela diz que parecia haver alguma verdade naquilo tudo, apesar de improvável. E a ideia de que todos os males que afetam o mundo, todas as atrocidades cometidas pelo homem, guerras, assassinatos, crueldade em geral, pudessem ser atribuídos a uma organização secreta malvada, e essa ideia era simplesmente tentadora. E eu reforço isso, afinal, sempre que a gente acessa um site de notícia, ou a gente liga o jornal, e começa aquele show de horrores, mortes, atentados, estupro, violência, o sentimento que nos invade é de pura revolta, desânimo, e a nossa fé na humanidade é reduzida, né, a cada dia que passa. Não seria formidável se a gente pudesse tirar toda essa culpa, todo esse karma das costas do ser humano e jogar em cima de um grupo específico? Culpar uma centena pelas ações de milhões? Eu tenho certeza que todos nós dormiríamos um pouco melhor, mas infelizmente essa não é a nossa realidade. No mundo real, a gente precisa encarar que a maldade está nas mãos do homem, que espalha o mal, como o fogo se espalha no incêndio. E como que se combate o incêndio? Não é com mais fogo. Deixo essa reflexão para vocês, meus queridos inscritos, para que a gente aprenda a dar a outra face nesses tempos tristes que estamos vivendo no mundo e no nosso país principalmente. Bom, é nesse clima super bacana que eu encerro o vídeo de hoje, resumindo, Condemned é uma obra interessante, uma ótima pedida pra você que curte um terrorzinho mais comportado. Criminal Origins é também um ótimo jogo semi-retrô, já tem quase 15 anos, traz aquele gostinho da velha geração do 360, quando ainda estava começando. Possui um universo muito rico, bem construído. Infelizmente não virou uma trilogia, que com certeza foi pensado pra ser, afinal o 2 deixa uma baita lacuna, um baita gancho. Aí sim, eu acredito que no terceiro game a gente teria um jogo de terror com guerra, devido à escala global que a coisa atinge, mas dificilmente veremos isso acontecer. A gente vai ficando por aqui, obrigado pela audiência, comentem aí a experiência de vocês pra gente trocar umas ideias, trocar as visões sobre Condemned, e a gente se vê por aí.